Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast da nossa igreja, IEAD, Itabuna Oficial. E para nós, é um privilégio poder contar com a sua participação. Hoje, então, vamos estar estudando a lição de número 3, que traz a temática Adultos, a verdadeira adoração. Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas hoje eu quero agradecer ao nosso pastor-presidente Carlito Machado Fiel pela oportunidade daqui estarmos ministrando a escola bíblica. Hoje tem a participação toda especial de um pastor que é meu amigo. Nós conhecemos ele como pastor da família. Eu não sei se ele vai tocar nessa questão de família na nossa EBDcast da Assembleia de Deus em Itabuna, igreja presidida pelo pastor Carlito Machado Fiel. Também já agradeço toda a diretoria que tem sido uma bênção em nossa vida. Mas, sem demora, que você sabe, aqui nós não demoramos, vamos direto ao ponto, principalmente as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, um novo projeto da nossa IEAD. E você não perca tempo não, viu? Já se inscreva, ative o sininho para sempre estar conectado conosco. E hoje é um dia todo especial, porque está conosco para ministrar a lição de número 3 da Revista dos Adultos do nosso segundo trimestre, com temática A Verdadeira Adoração. Ele, o pastor da família, o nosso pastor Davi Pires. Pastor Davi, seja bem-vindo ao nosso EBDcast. Por gentileza, se apresente. Olá, pastor Giovanni, a todos os irmãos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui, ser convidado para participar deste novo projeto, este formato maravilhoso. E quando se trata de EBD, a gente fica feliz, né? É o aprendizado chegando e o conhecimento da palavra de Deus tão imprescindível para as nossas vidas. Estou feliz, obrigado pelo convite. Estamos aqui para somar com este trabalho. Me diga aí, como é que está a expectativa? Como é que está esse novo trimestre, essa nova temática dessa revista? Como é que está, por gentileza? Já apresente aí como é que está a expectativa, aprendizagem e conhecimento com relação a esse foco, principalmente com relação à adoração. Como é que está? E a verdadeira encarnação, Cristo Jesus como Deus, como homem. Por gentileza, fica à vontade. Pastor Giovanni, a gente fica feliz em saber que homens de Deus têm debruçado, têm dobrado os seus joelhos para buscar temas tão importantes para o nosso dia a dia, digamos assim, nas igrejas principalmente. O Verbo se fez carne, o tema central desta lição, que fala sobre muitos aspectos. E especificamente nessa lição 3, que vai falar sobre a verdadeira adoração, a gente fica feliz em saber que temas tão importantes como esses estão sendo abordados para que a igreja entre no caminho da verdadeira adoração, que é aquilo que está no coração do Pai, né? Do nosso Deus. Então, pastor Davi, me responda aí, o que é a verdadeira adoração? E fique à vontade com o nosso texto áureo. A aula é com o senhor. Bom, pastor Giovanni. Pastor Giovanni é um amigo e eu louvo a Deus pela vida do pastor Giovanni e a sua família. O texto áureo é enfático quando diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós já temos aqui, está em João 4, 24. A verdadeira adoração, hoje nós temos muitos segmentos, quem sabe mudando este conceito de adoração, quem sabe criando novas formas de adoração. E quando eu digo criando novas formas de adoração, é como se estivesse fugindo daquilo que o nosso Deus estabeleceu para nós. É como você disse o texto áureo aqui, né? Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ninguém consegue se esconder de Deus, né, Giovanni? E o Senhor conhece o nosso íntimo. Se estamos realmente com a verdadeira adoração, a gente começa nesse texto áureo enfatizando que Deus nos conhece por dentro. E aqui já vai logo demonstrando, né? A quem se deve adorar. A quem se deve adorar? Ao nosso Deus. A quem se deve adorar. Que é digno de receber toda adoração. Verdade prática. Bom, na verdade prática nós temos aqui, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Observe que não há reservas para se entregar ao nosso Deus. É impossível nós tratarmos o nosso Deus de forma secundária, ou adorar a Deus e estar com um pensamento, ações em outros deuses ou pseudos-deuses. Observe que a palavra aqui é plenamente, é o pleno.
a sua totalidade, no corpo, na alma e no espírito, adorando ao nosso Deus. Não pode ter reserva, Não. guardar para segunda, vou adorar um pouquinho hoje Não. e deixar um pouco no final de semana. E a adoração, ela é, acima de tudo, também contínua, porque as pessoas, às vezes, invertem ou entendem, ao contrário, de que adorar é só estar no templo, adorando, levantando as mãos, cantando, saindo dali, parece que esqueceu. A nossa vida, o nosso cotidiano, precisa ser de adoração ao nosso Deus, através dos nossos atos, da forma como nós nos postamos, como nós falamos, como nós nos vestimos, como nós tratamos as pessoas, pelo trato, pela ética, pelo cuidado, em tudo nós devemos adorar o nosso Deus. E as pessoas acabam confundindo, né, na verdade, adoração com manifestações de adoração. Esse ato, levantar a mão. Isso é esporádico, né? Isso aí a gente tem que... Você aí, olha, precisa entender isso. Existe essa diferença da sua adoração de manifestações. Nem todo mundo, às vezes, que está tendo manifestações... Está adorando. Está adorando. É verdade. E esse tipo de manifestação, para quem trata a adoração desse jeito, ela é efêmera, ela é passageira. E a verdadeira adoração, ela está dentro do servo de Deus, que adora ao Senhor em todos os momentos da sua vida, não só dentro do templo. Imitada, eu digo até mais, falsificada. Você vê a pessoa levantando a mão, quem diz que está adorando a Deus? Nem sempre. São manifestações que a pessoa faz, que está pulando. Isso nem sempre é adoração. Pode ser manifestações de adoração. Agora, se não for dirigida a Deus, se não for feita na sua plenitude, olha... está faltando alguma coisa. E o pastor Davi, pastor Davi é sabido, viu? Já diz que não pode ter reserva. Você tem que dar tudo aquilo que você tem. Porque nosso Deus também só dá coisas boas para a gente, viu? Bom, o nosso Deus é sem limites para nos abençoar, né? Ele dá sem medida os dons espirituais, um deles a fé, né? Que pertence a Deus. A Bíblia é enfática em dizer que é um dom de Deus. E nós... temos um Deus que não tem reservas na hora de nos abençoar. Se nós estivermos com o coração verdadeiramente voltado ao Senhor, na verdadeira adoração, nós entendemos que o nosso Deus está pronto para nos abençoar. Então, a adoração é dever de todo cristão, adoração verdadeira, com compromisso, com retidão, principalmente direcionada ao nosso Deus, porque nosso Deus também não aceita qualquer coisa não, né, pastor? Não. No contexto da lição, a gente vai entender que Jesus precisava resolver este problema com a mulher samaritana, né? A gente tem aqui um contexto histórico, Giovanni, não sei se a gente pode entrar nesse contexto histórico aqui, né? Mas que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, tratavam-se como verdadeiros inimigos. E isso tem um contexto histórico muito grande. Se você me permite aqui, vem desde um contexto lá, nós temos os 3 principais reis, né, Saul, Davi e Salomão, cada um reinaram por 40 anos, né? E depois disso, depois da morte de Salomão, o filho Jeroboão assume, ele assumindo, né, os impostos, as pessoas precisaram, ou pediram para que baixasse os impostos, porque todo reino rico, alguém tem que pagar a conta, não é isso, Giovanni? Verdade. Mas ele tomou conselhos com os jovens e deixou de tomar com os anciãos. Consequentemente, não chegaram a um acordo e o reino foi dividido. Nós conhecemos a história, 10 tribos foram para o norte e 2 tribos, a de Judá e Benjamim, ficaram no sul, em Jerusalém. Agora, o reino do norte, nós tivemos cerca de 19 reis e nenhum deles, o termo é forte, mas nenhum deles prestou, levando o povo do norte, Israel, à idolatria. Ora, no ano 930, Israel foi invadida pelos assírios. A consequência disso foi grave, porque daí derivou uma mistura de povos, e o povo de Israel, mulheres israelitas casaram com assírios, homens, mulheres, ou seja, misturou o povo, né, digamos assim, e consequentemente eles trouxeram o culto, a adoração, entre aspas, aos falsos deuses, trazendo para dentro de Israel. Daí a dificuldade dos que estavam em Judá, em Jerusalém, as tribos de Judá e Benjamim, os judeus que ficaram cá no sul, de aceitarem os samaritanos como
um povo limpo, como um povo puro, porque eles já estavam misturados e adorando a outros deuses. Bom, deriva daí esta confusão entre samaritanos e judeus. Os judeus cá não aceitando os samaritanos, visto que eles estavam sendo um povo misturado, principalmente com uma adoração falsa. Tudo isso, né, também vai ter origem na precipitação de Roboão. Assume o reinado. Que ficou cá no sul, né? Não vigia, né? Vai ouvir quem não deve ouvir. Jeroboão, no caso. Né? Não fica atento às informações, não fica atento aos bons conselhos. E nós devemos ficar atentos também com relação a isso, a conselhos. Importante. Pessoas que nos aproximam de Deus. Eu digo sempre, você quer ser um cristão melhor, se aproxime de pessoas que são melhores do que você, que oram mais do que você, que meditam mais na palavra do que você. Quanto mais você se aproxima dessas pessoas que gostam de oração, você vai gostar de orar, ver a palavra também. Pastor Davi. Perfeito. Uma pequena correção aqui, salvo engano, a invasão ocorreu em cerca de 722, né, antes de Cristo. E um detalhe interessante é que a gente vai olhar no contexto histórico e também de livros escritos da época, de que nessa mistura também, eles vieram para Samaria e, por estarem adorando a falsos deuses, o Senhor permitiu que leões entrassem lá em Samaria e matassem muita gente. Olha que coisa. Então, escreveram ao rei da Síria na época pedindo uma providência, porque os leões estavam atacando as pessoas e precisavam que alguém viesse ensinar a eles adorarem o Deus da terra. É assim um termo que eles usavam. E veio um sacerdote para tentar fazer esse tipo de adoração única, mas não conseguiu. Cada povo começou a adorar os seus deuses e virou aquela celeuma de deuses, e o próprio povo de Israel também se enveredou pela idolatria. Por essa mistura, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e aí derivou também, Giovanni, uma questão interessante. Por essa rixa, Jerusalém tinha cá o seu templo e Samaria constrói um templo. Onde? No famoso Monte Gerizim, onde Jacó deixou a herdade e o poço, onde esta mulher samaritana teve o diálogo com Jesus. E ele diz que aqui o alimento é forte, não tem coisa chegando aí, viu? A nossa leitura bíblica está no livro de João, capítulo 4, versículos 5, 7, 9, 10, do 19 e 24. Fique à vontade para estar fazendo a leitura na sua casa, para que possa haver entendimento. Com relação à nossa introdução, já está aí a foto da imagem, aquela imagem abençoada da moça nesse poço, nesse Monte Gerizim, aonde foi cavado. Irmãos, toda a Bíblia existe uma conexão. Conexão, perfeito. Esse ato daqui, de Jesus, dessa história daqui, vai ter exatamente o pé disso. A falsa adoração que estava acontecendo em Israel ocasionou o exílio, ocasionou toda a revolta. O povo de Israel perdeu a bênção, porque estava adorando, mas não estava adorando o Deus certo. O Deus. E do jeito que Deus quer. Porque também tem essa, né, pastor? Tem que adorar, mas não é do meu jeito. Ou é do meu jeito? Eu posso fazer, não, é do jeito que eu quero, eu mando a minha vida, eu adoro do meu jeito. É verdade que isso pode ser assim mesmo? Não, nós temos praticamente um manual de adoração na Bíblia Sagrada. Nós, desde os tempos, né, de Isaías, no capítulo 6, ele adora ao Senhor e vê anjos adorando ao Senhor. 800 anos depois, João vai ter uma visão lá na ilha de Patmos de como se procede a adoração nos céus e que não cessa. A adoração a Deus não pode cessar. Por isso que nós falamos aqui que nós devemos adorar a Deus em todos os instantes da nossa vida, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, quando estivermos com a nossa família, inclusive o principal local de adoração, né, dentro do lar. A adoração, as pessoas confundem, não é vir ao templo. No templo é um resultado e a continuidade de uma adoração que começou dentro de casa, do lar, com você, com a sua família, né? É o resultado. Vem ali, digamos assim, continuidade, a palavra seria essa. É uma continuidade na adoração. No caso da mulher samaritana, há um contexto, ainda me permita aqui no contexto histórico, eu falei sobre a questão dos leões, daí deriva
a palavra de que os samaritanos também eram conhecidos como leoninos, né? Devido a este episódio. Mas nesse episódio, especificamente falando de Jesus para com a samaritana, há um contexto histórico interessante e geográfico, me permita aqui, Giovanni, porque quando se precisava sair do sul para o norte e vice-versa, do norte para o sul, é como se a região, é bom que se diga que Samaria não era só uma cidade, mas uma região, precisava passar por Samaria, mas devido a essa discórdia entre os povos, eles evitavam passar por lá, tanto quem estava no norte para vir ao sul, quanto quem estava no sul para ir ao norte. Evitava-se passar por lá. Com isso, percorriam muitos quilômetros a mais do que deveriam percorrer. Eles subiam e desciam pelo chamado Vale do Jordão, um lugar íngreme, né, difícil acesso, que beirava o Jordão para sair lá em cima, no Reino do Norte. E no caso do norte para o sul, fazia esse mesmo caminho, com um único objetivo: não passar por Samaria, no caso de quem está no sul para quem vem para o norte. Israel evitava essa comunicação com o sul e, consequentemente, o sul, quando ia falar com Israel, tinha que ir pelo Vale do Jordão ou até pela via marítima, passando por Gaza. É um contexto geográfico para você entender de que eles percorriam uma distância muito maior com o objetivo de nem sequer passar nas terras de Samaria. Mas com Jesus foi diferente, Giovanni. Jesus quebrou o preconceito, porque ele tinha um objetivo específico. Ele sabia que alguém lá do outro lado, em Samaria, quem sabe estava com o coração querendo adorar, mas não sabia como. Olha a importância do conhecimento. Por isso que a Bíblia enfática diz em João 4 que era-lhe necessário, que coisa linda, passar por Samaria. Jesus não foi pelo Vale do Jordão, Jesus não foi pela via marítima, passando por Gaza. Jesus percorreu o caminho reto porque ele tinha um objetivo. É assim, quando Jesus tem algo importante, aleluias, para tratar com você, ele não faz rodeios. A mensagem vai direta para o seu coração. E pode morar em qualquer lugar. Inclusive em Samaria. Pode estar em Samaria, cidade que ninguém vai, ninguém passeia, corta a volta, mas com Jesus não. Você pode estar aonde está. Pode estar cavando poço, pode estar tirando água, pode estar trabalhando, pode estar varrendo sua casa aí, pode estar lavando seus pratos, lavando sua roupa, ou quem sabe dirigindo, eu não sei. Deus, ele está aceitando e aceita a nossa adoração verdadeira e compromisso. É como está aqui no nosso primeiro tópico, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Isso. Fica à vontade, pastor. Não, é a necessidade de passar por Samaria. Nós já falamos que Jesus... Pastor, somente um momento. Sim. E o que é Samaria? Samaria é uma região, né? Uma região... Que muitas pessoas pensam, eu faço essa pergunta, que muitas pessoas pensam que Samaria é da terra do inimigo. Não, que não, Samaria não é de Israel. Não. Samaria é uma outra coisa assim, uma terra estranha. E deixa claro para o pessoal aí. Não, Samaria, como já falamos, depois da divisão, né, lá de Jeroboão, depois da morte de Salomão, Jeroboão assume, e 10 tribos vão para o norte. Norte de Samaria está ao norte, né? E 2 tribos ficam no sul, tá? Judá e Benjamim ficam no sul. As outras 10 tribos, Dan, Issacar e todas as outras que nós conhecemos, ficaram no norte. A capital do sul ficou Jerusalém. E a capital do norte escolhida foi quem? A região de Samaria, em Samaria. Mas tudo Israel. Só que, do lado de lá, a idolatria imperou, digamos assim, né? Não é que no reino do sul não houve rei ou reis que não fossem idólatras. Nós tivemos reis ruins, mas tivemos muito mais reis bons do lado do sul. Porém, do lado do norte, nós tivemos cerca de 19 reis, se não me engano, mas todos ruins, que não adoravam a Deus. E as pessoas dizem que o pior deles foi Acabe, né? Com aquele casamento que só a misericórdia de Deus, com Jezabel, matadora de profetas, mas que recebeu a sua justa retribuição. Então, a região de Samaria, que pegava muitas cidades, uma dessas era Sicá, né? Sicá, esta aldeia, digamos assim, e que Jesus foi ao encontro desta mulher de Samaria, ou esta mulher samaritana, para conversar. Jesus já chegou quebrando todos os preconceitos, né? Todos os protocolos, digamos assim. O Senhor veio quebrar
repetindo, os paradigmas, enquanto eles viviam nessa discórdia, Jesus passou por cima de tudo isso e chegou já conversando, e a forma sábia como ele começa este diálogo com a samaritana é algo impressionante. E veja, né, que a mulher, com toda essa dificuldade que ela tinha, a mulher em Samaria, mesmo assim Jesus foi ao encontro dela. Por quê? Por quê? Olha, Por quê? A mulher, era comum, pastor Giovanni, e a você que nos assiste. Como era o sistema de pegar água naquela época, pastor Giovanni? Ou as pessoas pegavam de manhã cedo, ou pegavam no finalzinho da tarde, visto que tratava-se de um lugar árido, extremamente quente, e aqui há algo diferente. Jesus vai ao meio-dia à fonte. Estava com seus discípulos, atravessou, é uma região meio desértica, atravessou e foi direto ao poço meio-dia. E olha a estratégia de Jesus, né? Jesus chegou para os discípulos e mandou que eles fossem comprar comida, comprar pão. Uma estratégia de Jesus para conversar a sós com a samaritana. E há um memezinho aí nas internet dizendo: não atrapalhe o diálogo com Jesus, senão ele vai mandar você comprar pão, né? Para que não atrapalhe a evangelização. Jesus faz com que os discípulos se afastem, vão até cidades, a outros vilarejos comprar pão, porque ele precisava ter um diálogo específico com esta mulher samaritana, visto porque, pastor Giovanni, os discípulos de Jesus ainda estavam carregados com seus costumes, eram judeus, e também tinham as suas reservas contra os samaritanos, mas Jesus estava ali para quebrar os protocolos, os paradigmas. Com isso, ele chega ao meio-dia. E por que meio-dia? Porque esta mulher tinha alguns problemas. Ela não podia ir pela manhã, porque tinha muita gente. Ela não podia ir no fim da tarde, porque tinha muita gente no poço. Ela foi ao meio-dia, horário que ninguém vai. Por quê? Porque era uma mulher que estava passando por alguns problemas familiares. É o que você falou, se eu vou falar alguma coisa sobre família. Mas se aguarde, se prepare, calma. Então, pastor, né? Tem pessoas que não estão pronto. Olha, preste atenção, tem pessoas que não estão pronto para ver nossa vitória. Aí Jesus manda fazer o quê? Comprar pão. Para não atrapalhar. Para não atrapalhar. É melhor comprar pão para não atrapalhar o projeto de Deus em nossa vida. E assim aconteceu aqui o famoso encontro de Jesus com essa mulher, que precisava ter uma adoração voltada para o Senhor, precisava conhecer o Messias, precisava conhecer Jesus Cristo para que pudesse obter a salvação. Porque sem Jesus também não tem salvação. Mas essa pessoa precisava passar por esse processo de transformação, de conversa com Jesus, para que a vida dela pudesse ser mudada. Então nós vimos, né, a necessidade de passar em Samaria, isso, evitando tensões raciais. Foi porque ele não entrou nessas questões. Jesus não ia entrar nessas questões. Jesus não gosta de confusão, não. Né? Jesus não entra nessa situação, não. Jesus é eliminador de problemas. Mas tem crente que gosta, viu, pastor? Tem gente que gosta. Mas é porque eles não estão ligados na palavra de Deus. Quem lê a palavra, é preciso, pastor, eu sempre digo, ensino nas congregações em que passo, nos ensinamentos, que nós precisamos, ao ler a palavra, me permita a frase aqui, mergulhar na história. Entrar na história. Para um diálogo desse, você precisa ir ao poço de Jacó. Você precisa estar junto de Jesus e a mulher samaritana para saber que detalhes foram feitos, foram ditos ali, para que esse diálogo fluísse. Aí a gente vê a sabedoria do Senhor Jesus em não tocar em tensões raciais, em não tocar nesta briga insana, digamos assim, entre judeus e samaritanos, porque o objetivo dele não era esse, era simplesmente deixar esses preconceitos de lado, porque ele tinha um objetivo específico. Eu já quero abrir um parêntese aqui para dizer que Jesus não morreu e não ressuscitou por tensões raciais, preconceito. Não, Jesus morreu por almas, não importa em que estado elas estão. Ao ter o conhecimento da verdade, Jesus está pronto para salvar todas estas pessoas. O diálogo sobre adoração. Isso é importante, porque nesse momento, Jesus começa o diálogo e começa pedindo água, né? É uma forma de chegar nas pessoas. Precisamos ter sabedoria. Era o contexto. Ela estava na fonte, ela estava no poço e ela estava tirando água.
Como começar um diálogo? Nós precisamos ter sabedoria, né? Se eu estou em determinado lugar, eu posso olhar o contexto do lugar em que eu estou para saber evangelizar. Eu preciso ter essa sabedoria, né? Eu não posso chegar em determinado lugar e já falar um contexto de templo, de igreja, não. Jesus começou com a sabedoria. Mulher, dá-me de beber, né? Era meio-dia, sol a pino, cansado. Então ele começa um diálogo através, eu não gosto de dizer inteligência, eu gosto de dizer de sabedoria, porque Jesus é a própria sabedoria, e pede água. E aí ela se assusta. Não houve nenhum diálogo antes, nenhuma frase antes dessa, mas eles se conheciam. Se conheciam, eu falo, o povo judeu e o povo samaritano se conheciam. Por quê? A forma de se vestir era diferente, a forma de se portar, os vocábulos diferentes, os sotaques. Já está, porque lembrando que o pessoal de Samaria já estava naquela mistura com o povo assírio, com os invasores, digamos assim. Mas Jesus começa com essa sabedoria, dá-me de beber, e a mulher leva automaticamente para o contexto histórico e racial. Como tu, sendo judeu, pede a mim água, sendo eu uma mulher samaritana? Colocou um entrave entre os dois. E Jesus é especialista, né, Giovanni? De tirar esses entraves. Ah, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água. Isso é importante, né? Porque ele tinha uma água específica para desta mulher. Porque ela estava ali por necessidade, porque tinha sede física. Mas a maior sede desta mulher não era física. Ela precisava de água, todo ser humano precisa de água para beber. Mas a necessidade dela maior, a sede maior dela era espiritual. Todo ser humano tem sede de Deus. E isso é uma responsabilidade. Eu digo para você que nos assiste, é responsabilidade nossa apresentar esta água, esta palavra para todo o ser humano. Porque todos têm sede de Deus. Nós precisamos do momento certo, das palavras oportunas, da sabedoria vinda da parte de Deus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E Jesus sabe iniciar uma conversa, viu? Sabedoria de Deus. Sabedoria. Jesus sabe iniciar a conversa, Jesus não perde tempo, não perde oportunidade. Não entra em problemas, né? Mesmo a pessoa se escondendo, presta atenção, viu? Mesmo a pessoa se escondendo, Jesus cria situações para que a palavra chegue até essa pessoa. Aí Jesus revela o profundo desta mulher, porque ela, como eu disse antes, ela não foi pela manhã, ela não foi pelo final da tarde, ela foi meio-dia, porque ela tinha alguns problemas sociais, digamos assim. Era uma mulher que tinha ou que teve muitas dificuldades em relacionamentos. Jesus revela para ela, né? E diz que qualquer que beber da água do poço que a mulher está tirando, voltaria a ter sede. Mas se esta mulher conseguisse tomar da água que ele, Jesus, ia dar, ela jamais voltaria a ter sede. Isso gerou uma expectativa nela. Mas até este momento ela ainda leva para a questão física, para a questão natural. O humano está muito forte, a questão humana ainda, as questões pendências humanas. É preciso quebrar retendo. isso. Mas isso, pastor Giovanni, você que nos assiste, é bom que se entenda que as coisas espirituais, a Bíblia diz, né? Elas se discernem espiritualmente. O ser humano não tem como adentrar nessas questões espirituais de forma carnal. Por isso que Jesus olha para a mulher e revela ali o profundo. Ela tinha problemas sérios de relacionamentos. E Jesus diz, olha, vamos resumir, vai lá, chama teu marido e vem cá. A mulher disse, eu não tenho marido. Aí Jesus revela, né, a situação dela. Disse, é bem verdade. Tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Vamos fazer a soma direito, que a gente disse que a mulher tem 5, não, a mulher tinha 6, né? Já teve 5 e agora o que você tem não é teu. Alguns defendem aí de forma pejorativa que era uma mulher de vida fácil, uma mulher que pegava qualquer um. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, não nos cabe a isso. Eu prefiro acreditar que ela teve muitos problemas de relacionamento. E aí, abrindo esse parêntese na questão da família, me permita aqui, é o que a gente orienta quando aconselha casais, famílias, de que às vezes nós temos casamentos à beira de um problema, de um precipício, e as pessoas às vezes vêm nos perguntar, vêm pedir alguma orientação na expectativa da gente dizer, separe, divorcie, se afaste. Não, o nosso conselho é lutar até o fim,
Porque eu sempre digo o seguinte: a igreja acredita que Jesus cura, que Jesus faz surdo ouvir, mudo falar, que Jesus levanta aleijado, que Jesus ressuscita mortos, como ressuscitou Lázaro em João capítulo 11, com 4 dias de morto. Nós acreditamos em tudo isso e somos incapazes de acreditar que Jesus pode restaurar um casamento? Então estamos entrando em contradição. Então, esta mulher estava com uma vida complicada, mas Jesus revelou o seu profundo. Ela não teve outra alternativa, pastor Giovanni, a dizer: vejo que tu és profeta, ou seja, o Senhor está contigo, o Senhor está revelando o profundo e o escondido aqui da minha vida, que pouca gente sabia. Mas, pastor Davi, tem aqui agora uma pergunta fácil para o senhor. Veja só, essa mulher... Fácil, né? Essa mulher era pecadora. Ela teve encontro com Jesus. Mas Jesus hoje não está aqui. E tem muitos pecadores ainda. Como chegar a palavra, a salvação para esta pessoa? Que é pecador não falta. De quem é esse papel? A responsabilidade agora parece que dobrou para a gente. Eu lembro de um episódio de Mateus 17, a partir do versículo 14, pastor Giovanni, quando Jesus expulsa o demônio do filho de um homem que se jogou aos pés dele pedindo misericórdia. Aí o homem pede a Jesus esta misericórdia, mas diz assim: olha que vexame os discípulos passaram. Senhor, tem misericórdia do meu filho, né? Porque alguma coisa entra nele e joga ele no fogo e joga ele na água. Olha o vexame que os discípulos passaram. E eu pedi a todos os seus discípulos para me ajudar, e nenhum deles pôde resolver o problema do meu filho. Parece que eu vejo que os discípulos passaram um vexame grande ali, né? E Jesus é enfático em dizer, né? Em Mateus 17, 14, que diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis, ou até quando vocês estarão sofrendo? Né? Jesus expulsa aquele demônio e entrega ao pai o menino. Os discípulos ficaram meio que irritados e agora chama Jesus em particular para fazer esta pergunta, esta indagação, que para mim, me permita aqui, não foi em tom amistoso. Para mim, eles indagaram: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aí Jesus é enfático em dizer: por causa da vossa pequena fé. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vão dizer para o monte: vai para lá, vem para cá, e ele vai, e tudo vai acontecer. Agora, olhou para os discípulos e disse: agora tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Por que Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Porque esse contexto, Jesus já tinha dito aos discípulos que havia necessidade do Filho do Homem padecer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Jesus estava dizendo: eu estou ensinando, eu estou discipulando a vocês aqui, mas eu vou sair, e a responsabilidade vai ficar com vocês. Então Jesus estava falando, por isso que no contexto aqui de Mateus 17, a Bíblia diz que eles se entristecem. Lógico, eles estavam com Jesus, Jesus fazia tudo por eles. Se tinha um problema, um maremoto, Jesus acalmava o vento e o mar. Se tinha os doentes, Jesus curava. E agora, quando Jesus sai, a responsabilidade agora é nossa. Ainda bem que Marcos 16, 15 está escrito, né? Que o Senhor enfatizou: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí vem a maravilha para a gente: e estes sinais hão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhe falar dano algum. E que maravilha, o último versículo e o último capítulo do evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor Giovanni, respondendo enfaticamente a sua pergunta: Jesus não está fisicamente entre nós. Este papel agora é nosso, através da palavra de Deus e do poder de Deus que Ele colocou nas nossas mãos, para nós pregarmos o evangelho, repreendermos os espíritos imundos e com ousadia falar do amor de Deus para libertar estas vidas que estão presas no pecado. E Jesus continua o mesmo. Então, a missão é nossa. Completamente. Então, né? Assim, tem muitos samaritanos por aí. Tem muitos samaritanos por aí. Precisando ouvir. Precisando ouvir. E tem muito Jesus, Maria, Chico, né? Seu Antônio, seu Francisco, Davi, Giovanni, Melk.
Carlito. Tem muitas pessoas também para pregar o evangelho. Agora, tem que ter essa disposição. Tem muitos pecadores que não conhecem a Cristo, porque muitas igrejas se omitem de pregar a palavra e a responsabilidade é nossa. A mulher samaritana, observe que Jesus não apontou defeitos. Contou aquilo que, quem sabe, incomodava até ela mesma. Tá? A questão, porque uma mulher que já com o sexto relacionamento, é muito difícil, Giovanni, estar feliz. Tá? Jesus não queria apontar o defeito, queria mostrar o problema. Mas agora, ela entende e diz, onde é que eu vou encontrar esse Cristo? Jesus se apresenta. Eu que falo contigo. E ela creu. Está aí a diferença de que quando nós pregamos, não é papel nosso converter ninguém, mas é papel nosso falar do amor de Deus para todas as pessoas. Por isso que está enfático em Marcos 16:15. O nosso papel é pregar, e de por todo mundo pregai. Agora, quem crê e for batizado será salvo. Esta mulher decidiu crer, por isso que a vida dela se transformou pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E ela saiu, Giovanni, falou com as pessoas e muitos voltaram para ouvir Jesus. O contexto bíblico é enfático em dizer, as pessoas que vieram chegaram para ela, para a mulher samaritana, olha, nós não estamos acreditando porque você está falando, nós mesmos ouvimos ele, ouvimos e nós mesmos já acreditamos. Que maravilha, Jesus com o seu poder, fazendo com que essas pessoas se arrependessem dos seus pecados e seguissem agora a verdadeira adoração. Adorar. E o que é adorar? Adorar. O que é adorar? Já vimos o contexto da mulher samaritana, né, com relação à sua história, o contexto histórico deles, da pregação, mas muitas pessoas querem saber o que é verdadeiramente adorar. Até porque tem muitos novos convertidos também conectados conosco. Tem, né? tem. Muitos novos é verdade. convertidos. Adorar a Deus é se humilhar perante Ele, é chegar a Ele com humildade, com um coração voltado a Ele. Entendendo que Ele, o Senhor, é soberano. Isso é importante enfatizar. A soberania de Deus sobre as nossas vidas. Ele não tinha obrigação nenhuma, Giovanni, de fazer o que fez. Que a Bíblia diz que, porventura, possa ser que alguém morra pelos bons, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que enviou o seu Filho para padecer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós devemos agradecer ao Senhor todos os dias, através da adoração, né? Adorar a Deus com humildade, chegar, é um ato de súplica, é um ato de rendição. Esta palavra é importante. Se render aos pés do Senhor, reconhecendo o seu senhorio sobre as nossas vidas. Porque, e principalmente com o coração sincero, para mim, o âmago da questão está aí. Porque é fácil eu chegar aqui para Giovanni, dizer que estou adorando, perante as câmeras, olhando para você aqui, dizer que eu adoro. Chorar, me manifestar, como disse você, levantar as mãos, pular, sapato, que maravilha. É muito fácil. Mas tem só Ele, que sonda corações. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor fala para a mulher, que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando verdadeiros, é porque tinha quem? Tinha falso. Na verdade, tinha um falso. E a mulher, ainda antes desse detalhe, ela muito resistente ao contexto histórico, pergunta a Jesus se ele era maior do que o pai Jacó, que disse que era para adorar em Gerizim, era um monte, e os judeus adorando em Jerusalém. Jesus, para. O contexto aqui não é histórico. Agora já chegou a hora que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai, aí vem o âmago da questão, em espírito, porque Deus é espírito, o homem é tricotônico, né? Espírito, alma e corpo. Alguém diz o homem é um espírito que tem uma alma ligada às faculdades mentais e com este invólucro que é o nosso corpo. Então, adorar o Pai em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque ninguém consegue se esconder de Deus. Eu posso dizer que está adorando para uma pessoa, mas para Deus Ele sonda corações. O raio-x de Deus é forte. É forte. Ele sonda corações e sabe se eu estou verdadeiramente adorando. É igual quem faz um trabalho para Deus. Será que está fazendo para Deus ou para alguém ver, né?
Isso aí, para não dizer aquela outra palavra, eu digo que é falta de inteligência. Porque sabendo que tem um Deus que sonda coração, como é que eu posso fazer, ou falar, ou adorar a Deus de forma não verdadeira? Pense nisso. Adore a Deus de forma verdadeira. Assim como a mulher samaritana, muitas pessoas têm aquela dúvida, aquele questionamento. E como adorar? Posição de corpo, interfere, não interfere, posição, reverência, essas questões assim, eu digo burocráticas. Questões burocráticas. É importante, não é? Ou culturais, né? Culturais. O que é que deve ser feito? Qual é o posicionamento correto? E esse ato também de serviço. Adoração como serviço. Como serviço, está na... E adoração também nesse foco de comportamento de corpo. Posição de corpo também, atitude diante de Deus. Essa resposta está na resposta de Jesus para a mulher samaritana, quando ela procura um local para adorar. Quer saber o local. Qual o local para adorar? Porque parece que se não fosse no Monte Gerizim, para ela não tinha adoração. Não subia. Não subia. Não subia. E se não arrepiar um pouquinho, não vai também, né? Para os judeus, se não fosse no Templo de Jerusalém, não subia, não virava, né? Assim que diz. Ou seja, estavam preocupados com as questões geográficas. Aí Jesus vem para eliminar tudo isso. Diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração está dentro agora. E se está dentro, é onde eu estiver. Tá? Onde eu estiver, eu posso adorar. E de que forma eu estiver. Você citou bem aí, quem sabe há irmãos, irmãs nos assistindo nesta hora. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma das irmãs. Quem sabe está aí na sua pia, lavando o prato. Acontece isso com a minha esposa, querida esposa, irmã Adriana, que manda um abraço. Quantas vezes ela está na sua cozinha? Glória a Deus, isso é coisa boa dentro de casa. Né? Cuidando do alimento para a gente, ou lavando alguma coisa na pia. E ela gosta muito de ouvir louvores e pregações. E quantas vezes Deus a visita? Ela louva a Deus, é tomada pelo Espírito. Não existe um lugar específico, lugar físico específico para adoração, né? Porque a minha adoração não é em um lugar. A minha adoração é em alguém. É em Jesus. Então, onde eu estiver, eu tenho a obrigação de adorar o meu Deus. E a forma, pastor, só ajoelhado é que a oração vai subir. Não, você pode orar ajoelhado, deitado, tomando banho. Mas como assim, pastor? O que é isso? Foi Jesus quem nos fez. Ele nos conhece por dentro e por fora. Tomando banho, adorando ao Senhor, louvando a Deus. São os famosos cantores de banheiro, né, Giovanni? Você parece que canta no banheiro, Giovanni. Mas só o sangue. Só a misericórdia. Onde você estiver, fazendo o que estiver fazendo, de forma lícita, é claro, você pode adorar ao nosso Deus. Esta é a verdadeira adoração, em espírito e em verdade. E eu fico muito pensando no culto, os porteiros, o pessoal da mídia. Que trabalham, né? Que trabalham durante o culto. Serviço lá. Se não tiver atento o porteiro, menino. E o pessoal da mídia, tem o pessoal de Mel, que o pessoal lá que fica lá naquela organização do som. Está adorando a Deus com o serviço deles? Explica essa questão aí. Pessoas que estão no momento até do culto, mas estão servindo. Estão adorando ou não é adoração, é trabalho, é serviço? Explica por gentileza. É impressionante. Essa pergunta sua é extremamente pertinente. Porque as pessoas, é aquilo que a gente falou, a gente confunde entre manifestação de adoração com adoração. Então, muitas vezes o culto, no nosso jargão assembleano, está pegando fogo, né? Ou seja, Jesus está trabalhando ali no meio dos irmãos, a alegria muito grande, manifestação do Espírito Santo. E outros irmãos estão trabalhando justamente para que aquela adoração aconteça no meio de nós. O que seria o nosso pastor presidente, pastor Carlita, quem manda um abraço aqui, se não tivesse os seus auxiliares, que precisam estar atentos a todos os seus movimentos? O que seria, né, da segurança ali no sentido de organização, a forma organizacional na entrada da igreja, se não fossem os nossos queridos irmãos porteiros auxiliares, né? O que seria de nós aqui da mídia, né, dos irmãos aqui da mídia, sem este bastidor, fazendo com que esta mensagem chegue até você? Ora, eles estão adorando a Deus através do seu serviço.
E Deus recebe o serviço. Se esse serviço, me permita agora uma vírgula, um parêntese. Eita, pastor Davi vai apertar o juízo de gente aqui agora, viu? Não, é que nós falamos há pouco. Ninguém consegue se esconder do nosso Deus. Verdade. Tanto na adoração, dentro do templo, ou na manifestação da adoração, quer seja no levantar a mão, no falar em mistério, no entregar uma prova. Ninguém consegue se esconder de Deus. E isso serve também para o serviço. Se o serviço está sendo prestado na casa do Senhor, de coração, ele é recebido como adoração a Deus. Agora, ninguém pode servir a Deus irritado, fazendo por obrigação, né? Quem sabe querendo receber uma benesse por causa de determinado serviço. Aí deixa de ser adoração para ser um mero trabalho e que nem por Deus será remunerado, porque situações como essa, Jesus já diz logo, o seu galardão já recebeu por aqui mesmo. E Jesus, é bom trabalhar para Jesus e adorar a Ele em espírito e verdade, porque Jesus não deixou na mão de ninguém, Giovanni, não deixou na mão de Gabriel, de Miguel, de anjo, de ninguém. Ele é enfático em dizer, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E quero saber agora de você, está gostando desse EBDcast? Então, por gentileza, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá em dúvida de qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, estaremos respondendo a você. Mas não perca a oportunidade, se inscreva aí agora, crente. Aqui só tem pessoas que vão morar no céu, por gentileza. Mas, e você também, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. É muito importante a sua participação, o seu envolvimento. Estamos aqui iniciando esse projeto nesse trimestre para que as nossas vidas possam ser abençoadas. E hoje, então, com o nosso pastor Davi, com essa ministração, meu Deus, o homem tem conhecimento, a bagagem é grande, viu? Tantas chaves aí, tanta chave de conhecimento, como diz os pregadores, né? Pegou a dica, os pregadores são a bênção, manda para o Senhor para todos os pregadores, manda para o Senhor também para todos aqueles professores que estão conectados conosco, os alunos, que Deus continue te abençoando cada vez mais, a nossa EAD, Deus abençoe professores, superintendente, e que cada vez mais possamos nos dedicar na obra do Senhor. Mas, pastor Davi, vamos para a nossa conclusão, fique à vontade. Olha, Giovanni, a lição cita aqui até uma palavra, né? O proscuneu, em termos de adoração, e que remete a ajoelhar-se, a beijar-se, e remete também àquela mulher que fez tudo isso, aquela mulher que se prostrou aos pés de Jesus, né? Regou os seus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Que ato de rendição, né? Que coisa maravilhosa. Não tem como Jesus não atender uma situação dessa. Apesar da sua soberania, que aqui a gente já abre outro parêntese para dizer, cuidado, Jesus não tem obrigação de nada. Para com esses jargões que se apresentam aí pela internet, não copie isso não. Vou botar Jesus na parede, ele tem obrigação de me abençoar. Para com isso. A gente já tem um segredo aqui, que é adorar em espírito e verdade. Pega o exemplo dessa mulher, vá para os pés de Jesus, chora nos pés do Senhor, que Ele vai atender pela sua rendição, não por merecimento, porque a palavra graça é simples, né, Giovanni? É um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele quer dar a nós. É diferente da misericórdia. Verdade. A misericórdia é aquilo que nós merecemos receber em termos de castigo, mas pela misericórdia Ele não nos dá. Mas graça é o inverso. Nós não merecemos, mas Ele quer dar. Então, a natureza da adoração está aqui, na rendição, e a palavra proscuneu vai ser enfática para dizer aqui que é uma conotação de beijar, de se humilhar, de ajoelhar, né? E esta mulher, reconhecendo isso, se prostrou aos pés do Senhor. Então, rendição ao Senhor. Adorar a Deus é se render a Ele. Agora, se render a Ele de forma verdadeira, apontando os seus defeitos. Me permita aqui, Giovanni. É um segredo, né? Todo mundo tem um segredo na oração, na conversa. Se eu posso contar um segredo aqui, eu vou contar para você meu. Às vezes, na minha oração, simbolicamente, eu retiro o meu coração do peito, coloco na minha mão. Aleluia. E peço a Deus que olhe para ele. E peço a Deus que o purifique. Porque nós precisamos.
que Ele nos purifique, para que a gente possa apresentar a Ele uma verdadeira adoração. Desculpa a emoção, mas é o que a gente sente quando o Espírito Santo está conosco. Pastor Davi é uma bênção, viu? Enquanto pastor, daqui a pouquinho ele vai apresentar a nossa Bíblia da nossa igreja. Daqui a pouquinho ele vai estar pegando e vai estar apresentando a vocês a nossa Bíblia. Depois vai estar fazendo a sua finalização, demonstrando. Mas nós percebemos, né, que adoração é muito de um relacionamento de intimidade. Beijar, se prostrar, tem muito a ver com relacionamento, com intimidade. Você não vai beijar quem você não é íntimo. E nós, enquanto adoradores, precisamos ter essa intimidade. Sabe por quê? Não precisa esconder nada, não tem como esconder nada. Tudo Ele sabe. Mas mesmo Jesus sabendo tudo, Ele gosta que a gente se apresente a Ele e converse com Ele. Jesus chega para um cego e pergunta: o que queres que eu te faça? É relacionamento, né? É relacionamento. Se não tiver, eu falo que até a própria palavra mandamento na Bíblia, no hebraico, é a mesma palavra com relação à palavra. Exato. As 10 palavras de Deus, os 10 mandamentos. Traduzido em português, ficam com mandamento, mas no original é palavra. Eu digo sempre, Deus é um Deus de relacionamento, de estar próximo, gosta de conversar, gosta de ouvir a sua voz, fala conosco de diversas maneiras. Mas está escrito, né? Não endureça o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se você não entender esse princípio, você vai entrar em contradição. Porque se a Bíblia diz que antes de abrirmos a nossa boca, antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe. E como é que na própria Bíblia diz orai sem cessar? Então parece um paradoxo assim, como é que eu vou orar se Ele já sabe o que eu vou falar? Então o problema, a circunstância, não está na oração em si, está no relacionamento. O Senhor já sabe o que precisamos, o Senhor já sabe o que vamos falar, o Senhor é soberano, onipresente, onipotente, onisciência, que está nesse contexto. Entretanto, Ele não está preocupado tão somente na sua oração, mas no seu relacionamento com Ele. E isso é imprescindível. O que Deus quer para conosco é este relacionamento, esta conversa. A oração é uma conversa, um relacionamento com o nosso Deus. E eu vou bater na tecla, desculpe aqui, Giovanni, e esse relacionamento, essa conversa, precisa ser verdadeira. Né? Não se esconde nada de Deus. Ajoelhe, fale com o Senhor, mas conte as suas mazelas, conte as suas dificuldades, mostre o coração para Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar se cometemos alguma falha. Está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Advogado é aquele que defende. E o Senhor está pronto, se encontrar um coração verdadeiro, para Ele perdoar e manter este relacionamento. Por gentileza, fica à vontade, mostra a Bíblia aí. Esta Bíblia aqui é a nossa importante. Bíblia, a Bíblia oficial da nossa igreja. Fica à vontade para estar apresentando, pastor. O pessoal quer dar uma olhada, quer ver. Aquela câmera pega, né? É. E nós estamos aqui. Essa Bíblia é maravilhosa, né? 78 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, foi lançada em 2024. E me permita aqui, Giovanni, já sei. Tem um particular aqui. Eu amo demais essa Bíblia, estou com ela aqui, a minha, essa aqui é para apresentar, mas não tem preço esta homenagem aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlito, da irmã Joana e toda a comissão que programou esta Bíblia aqui, porque fez uma homenagem à minha querida mãe, a irmã Inerita Pires. Eu não posso falar muito sobre ela, porque me emociono demais, né? Tem mais de 13 anos que nos deixou, 12 anos que nos deixou, mas era uma compositora, Giovanni. Minha mãe tem mais de 80 anos, mais de 80 hinos registrados, e eu quero louvar a Deus aqui também pela escritora Miraci Marques, que escreveu um livro também e citou a minha mãe num dos capítulos, homenageando como mulher. E eu louvo a Deus pela vida de todos aqueles que editaram aqui esta Bíblia. 78 anos, conta a história dos primórdios aqui, digamos assim, né? Fala a vida uma palavra aqui do nosso pastor presidente da CIADEB, o pastor Valdomiro Pereira, tem a palavra do nosso pastor presidente, pastor Carlito, a diretoria, conta a história aqui da chegada dos primeiros irmãos à nossa Bahia, à nossa Itabuna. Tem aqui vários irmãos que passaram
aqui que pastorearam a igreja, e muitos eventos, como passeio ciclístico, muita coisa registrada aqui, os trabalhos que são realizados na nossa IEA de Itabuna, uma igreja que cresce e cresce forte para a glória de Deus. A igreja do discipulado. A igreja do discipulado. Nós estamos fortes no discipulado. É a fórmula do crescimento. Discipular e integrar todos aqueles que chegam à nossa igreja. Em breve, vamos deixar aqui um link disponível, em breve, viu? Vamos estar aqui nos organizando para deixar um link disponível, porque a Bíblia é bonita. A capa dura, a capa assim, flexível, é muito bonita a nossa Bíblia. Em breve vou estar deixando aqui um link para quem quiser assim ter acesso, tá bom? Mas, pastor Davi, fique à vontade, faça aquele encerramento, dê as suas considerações finais, em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu quero agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, sua esposa, nossa irmã Jane, sua família. Louvar a Deus pela diretoria da igreja. Louvar a Deus por todo o corpo ministerial, membresia e congregados. Ao pastor Giovanni, muito obrigado por esta brilhante condução dos trabalhos aqui, complementando, às vezes a gente esquece muita coisa, mas o senhor, muito atento, como dizem os antigos, não deixou a bola cair, né? Mas tem conduzido com brilhantismo, digamos assim, este trabalho aqui, inovador da Assembleia de Deus de Itabuna. Minha gratidão, abraça a família, me permita aqui, a nossa mais nova filha, a Congregação de Nova Ferradas, um grande abraço a todos, e eu me sinto muito honrado, espero ter contribuído um pouco, se a gente, quem sabe, em algum momento errou alguma coisa, errou uma data ali, uma região aqui, é devido à dinamicidade e à complexidade da lição, mas eu acho que o âmago da lição a gente conseguiu atingir, não é isso, pastor Giovanni? Com certeza. Um abraço a todos os ouvintes. Você que ainda não é evangélico, visite a nossa igreja, receba o nosso abraço e saiba que Jesus está pronto para quebrar todo tipo de preconceito e quer abraçar a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde e a paz do Senhor Jesus a todos. A palavra, pastor, é gratidão. Gratidão pela sua participação, pelo seu envolvimento. Que Deus continue te abençoando cada vez mais nesse novo desafio que o senhor está agora, sendo dirigente de congregação, tomando conta da área de número 6. Que Deus abençoe o senhor, a sua família, irmã Adriana, que é bênção pura, essa mistura, seus meninos, seus filhos. O Davi Júnior, a Carol e o Sávio aí. Grande abraço. É forte, o mistério é forte, viu? Mas nós também queremos agradecer, em nome do nosso pastor presidente e da nossa diretoria, por esse apoio, por toda a equipe, pelo pessoal da mídia, por Mel, que está aqui nos ajudando nesse grande trabalho. Para isso aqui acontecer, são muitas pessoas envolvidas. Nem todo mundo vai aparecer aqui na tela, mas são muitas pessoas adorando a Deus com o seu serviço. E faça a mesma coisa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Davi, encerre, nos abençoe, por gentileza, faça oração para nós possamos encerrar. E não perca a oportunidade de se inscrever e ativar o sininho para toda semana estar conectado conosco. Pastor Davi, faz a oração para nós possamos estar encerrando. Amém. Ore conosco. Bendito Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de passarmos esses momentos aqui falando da Tua Palavra. Senhor, que os nossos corações continuem alegres, ó Deus, em tratar de assuntos concernentes à Tua obra. Obrigado pela vida do pastor Giovanni conduzindo esse trabalho e obrigado pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlito, ó Deus, por esta visão de alcançar tantas vidas através das redes sociais. Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe os Teus filhos, guarda-nos debaixo da Tua proteção. A todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos especiais sobre a vida de cada um deles. É neste momento que oro, agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. EBDcast da IEAD, Itabuna Oficial. Deus te abençoe e até a próxima.